Você está pensando em fazer transição de carreira para o mercado de tecnologia, mas fica naquela, poxa, será que é tarde demais para mim? Será que ainda vale a pena? Como competir com pessoas que já estão ali nesse mercado? Por onde começar? Essas são dúvidas comuns de quem está fazendo transição de carreira. Eu sei porque eu já passei por isso. E nesse vídeo aqui eu vou trazer a minha visão, a minha perspectiva e responder as principais dúvidas que eu recebo sobre esse assunto. Então até o fim do vídeo você vai ter muita informação para responder as suas dúvidas. Bora pro vídeo! Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou a Carol Atequita, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Atequita Dev, que é um canal de tecnologia, né? Aqui eu falo sobre tecnologia, transição de carreira, conto um pouquinho da minha experiência. Se você já é raiz do canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário para dar aquela engajada, é muito importante ali para poder dar aquela força pro meu conteúdo. E comenta aqui para mim, se você fez transição de carreira, o que foi mais importante para você nesse processo? Qual dica você daria para a próxima pessoa que está fazendo transição de carreira? Vamos criar essa rede de apoio aqui no canal. Porque a verdade é que só quem fez transição de carreira sabe o quanto esse caminho é difícil. Especialmente numa sociedade, né, que tá mudando, né? Mas até um pouco tempo atrás, a pessoa tinha que nascer e morrer com a mesma profissão. Então, se você se formasse em uma coisa e quisesse mudar de área, muitas pessoas viam isso como um fracasso. Poxa, você fracassou na sua profissão e agora está querendo mudar de área, né? É claro que é uma concepção completamente errada, mas só quem faz transição de carreira sabe o quanto é difícil passar por essa insegurança, e eu sei muito bem porque eu passei por isso. E é difícil, sabe, porque é muito complicado você escolher o que você vai fazer pro resto da vida. Já tá mais do que provado que as novas gerações, e essas gerações estão surgindo aí, elas vão ter mais de uma profissão durante a vida, elas vão mudar de profissão constantemente porque a dinâmica do mundo mudou. Então tudo que eu vou falar aqui pra vocês não são insights vazios, são realmente insights e informações que eu trouxe da minha transição de carreira, né, há mais de 15 anos atrás. Vou contar um pouquinho sobre isso e vou responder as dúvidas com informações valiosas da minha experiência. E de ter acompanhado também várias outras pessoas que fizeram transição de carreira e entender como que elas fizeram para ter sucesso nessa transição, o que foi importante para elas. Bom, e a primeira dúvida que eu vou responder aqui é a pergunta que eu mais recebo. É tarde demais para aprender a programar? Essa é uma pergunta um pouco dolorida, mas eu sei de que lugar ela vem. Na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade que romantiza muito estereótipos. Estereótipo daquele cara novo de 12 anos, né? Aquele gênio da programação que inventou um novo Facebook, é super prodígio e tal. Esse estereótipo, ele fica na nossa cabeça. Então, parece que o mercado só tem essas pessoas, mas o mercado ele é muito diverso e muitas pessoas que estão no mercado de tecnologia, sim, fizeram transição de carreira, porque a área de tecnologia ela está muito interconectada com diversas áreas hoje. Então tudo que você pensa, agricultura, saúde, etc, tá tudo interconectado hoje com tecnologia. Você tem soluções de tecnologias para diversas áreas. Isso faz com que as pessoas naturalmente, né, exista um movimento de transição de carreira para tecnologia, por ser uma área que tem recebido cada vez mais os holofotes e investimento aí do mercado. Então vamos aos fatos aqui. Existe idade para aprender alguma coisa? Não importa se você tem 20, se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50. E eu não sei se você conhece um caso muito interessante, né? Que é o caso de uma idosa que aprendeu ali programação e criou o seu primeiro aplicativo. O nome dela é Masako Yakamiya. Ela é uma japonesa e ela lançou o seu primeiro aplicativo aos 81 anos, que era um jogo educativo que inclusive ali ele teve destaque na App Store e ela até fez diversas palestras a respeito disso. Então pensa, ela com 81 anos criou o aplicativo dela, ganhou toda essa notoriedade. O que te impede de começar hoje? Existe de fato limite para aprender programação? Não existe limite de idade para aprender programação. E essa história em específico ela é muito inspiradora porque ela começou a programar para resolver um problema real. Então ela tinha esse propósito de usar a tecnologia como fator de transformação e cara, ela conseguiu fazer isso aos 81 anos. Eu tenho na minha cabeça que nunca é tarde para você se realizar profissionalmente. Então se hoje você tá numa carreira que você não gosta do que você faz, que você simplesmente está seguindo nela porque foi uma coisa que você escolheu há 20, 30 anos atrás, não faz mais sentido
pra você. Cara, nunca é tarde pra você mudar e pra você se realizar profissionalmente. O mundo mudou, o mundo tá muito dinâmico. Não quer dizer que se você fazer transição de carreira, você vai perder tudo que você construiu. Tudo que você construiu, o seu background te acompanha nesse processo. E na verdade, pessoas mais maduras ali carregam diversas habilidades que são importantes pro mercado também, né? Essa experiência, ela é relevante e é um fator diferencial para você no mercado. É claro que também vem os desafios. Afinal, sim, você pode estar num momento completamente diferente com uma pessoa que acabou de sair do ensino médio e não tem boletos para pagar. De repente, você pode estar com família para sustentar. Então, as decisões, as responsabilidades, elas pesam mais nesse momento da vida. Talvez você não tenha tanto tempo para dedicar para estudar, mas isso só quer dizer que a sua trajetória vai ser diferente, que você não pode se comparar com outras pessoas. Isso não quer dizer que você não possa começar e aprender agora. E essa coisa de entender que o seu background te acompanha é uma chavinha que tem que virar, tá, galera? Eu fiz transição de carreira da área de artes visuais. Eu era designer gráfica. E quando eu fiz transição de carreira para a área de tecnologia, eu não só aproveitei o networking que eu tinha, né, com profissionais da área para poder pegar projetos, e também aproveitei o meu background, né, que hoje eu tenho esse conhecimento sobre a experiência do usuário, sobre design, sobre a parte visual do software, me ajuda demais no que eu faço hoje. E é claro que design e programação são áreas bem interconectadas ali dentro do processo de desenvolvimento do produto, mas isso serve para qualquer área. Por exemplo, se você é um profissional que vem do mercado financeiro, que tem muita experiência no mercado financeiro e quer agora trabalhar com programação, essa experiência que você teve com o mercado financeiro, não só soft skills, tá, mas essa experiência de fato com a parte técnica do que você faz hoje, pode te ajudar em projetos específicos. Por exemplo, pode ser que um banco olhe para o seu perfil e fale assim, que legal, a Carol ela tem experiência no mercado financeiro que pode ser um diferencial para o nosso produto. Porque à medida que as ferramentas vão evoluindo, inteligência artificial, o grande diferencial vai ser a sua capacidade de resolver problemas e a sua capacidade de entender a natureza do negócio. Então, entender sobre o negócio vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas na hora de desenvolver ali o software. E saiba usar essa experiência anterior a seu favor, né? Explorar esse networking. Tem muita gente que acha que networking é só networking de tecnologia, mas não. Você pode explorar o seu networking na área da saúde, na área financeira, né? Na área, por exemplo, do direito, né? Todas as áreas hoje têm demanda por tecnologia. Você tem softwares para a área jurídica, de auditoria e tudo mais, tem softwares para a área da saúde, então tem essa interconexão das áreas, onde você pode buscar por oportunidades. E pensando nessa perspectiva, onde o mundo está cada vez mais dinâmico, para mim o grande diferencial do profissional que trabalha com tecnologia no futuro é justamente ser um profissional multidisciplinar, que vai mesclar diversos tipos de habilidades ali e vai se diferenciar no meio da multidão. E sabe uma coisa que você pode fazer hoje, fazendo transição de carreira? É começar a aplicar os seus conhecimentos de programação na área que você ainda atua. Por exemplo, eu trabalho com vendas. Poxa, eu poderia fazer um sistema ali para me ajudar nas vendas, eu poderia fazer alguma ferramenta que resolva algum problema real. Então, o fato de você ter atuado naquela área e saber quais são as dores, quais são os problemas, te permite pensar em ferramentas que vão resolver essa dor real. E cara, essa também é a chave para empreender e ter muito sucesso no mercado. Então, pensa um pouquinho fora da caixinha, né? Não pensa só no mundo corporativo, pensa que você também pode criar os seus próprios produtos e empreender na área. A área de tecnologia é uma excelente área para isso. Na real, para mim, todo mundo deveria aprender um pouco de tecnologia, porque a tecnologia, ela pode potencializar qualquer área que você atue hoje. Então, você consegue, com o conhecimento da tecnologia, automatizar coisas, né? Não só falando especificamente de programação em si, mas unir tecnologia com outras áreas é algo extremamente poderoso. Então, respondendo, não tem limite de idade para começar a programar e não é tarde demais para você começar ali e realmente se realizar profissionalmente. É tudo uma questão de você entender que dependendo do momento da sua vida, a sua trajetória vai ser diferente de outras pessoas que entraram no mercado em momentos diferentes. Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente quer fazer transição de carreira, então presta atenção nesse recado aqui rapidinho. Talvez a sua jornada pareça com a do Gabriel. Ele fez biologia, também entrou em outras faculdades como veterinária, se viu no momento sem perspectiva profissional e aos 28 anos fez transição para a área de tecnologia e hoje é QA em uma empresa da Ucrânia. Ou da Carol, que aos 24 anos fez transição de administração para tecnologia, hoje mora na Espanha e trabalha em uma empresa aqui do Brasil. O que esses dois casos têm em comum? Ambos são casos de sucesso da Tripathing. Se você está buscando uma formação muito bem estruturada para poder te guiar durante esse processo de transição, a Tripathing é uma excelente porta de entrada. Eles foram eleitos a melhor escola de tecnologia dos Estados Unidos
Unidos, tem bootcamp 100% em português e totalmente focado em prática. Os bootcamps, eles duram menos de um ano e você vai desenvolver até 17 projetos para poder colocar no seu portfólio e ganhar um certificado internacional em inglês. E sobre a qualidade, os números não mentem. 43% dos alunos são contratados enquanto ainda estão fazendo o bootcamp e 87% são contratados até 6 meses após a formação. E bacana é que eles também oferecem uma consultoria gratuita de carreira para você que está perdido e não sabe qual carreira escolher na área de tecnologia. Eles têm essa consultoria para te ajudar a escolher a melhor carreira para o seu perfil, te orientar em como montar o seu currículo e até como se preparar para entrevistas, inclusive em inglês, para você buscar a sua vaga fora. Só que muita atenção aqui, setembro é o último mês onde os preços serão mantidos e atualmente ele está 3 vezes mais barato do que você vai encontrar lá nos Estados Unidos com a mesma qualidade de ensino. Sem contar que devido à alta demanda, as vagas para essa consultoria gratuita também estão se acabando. Então garanta aqui a sua vaga através do link da descrição do vídeo ou do QR Code aqui da tela e não deixe de utilizar também o meu cupom ATECTADEV para garantir 5% de desconto no Bootcamp. Agora, a segunda dúvida que eu mais recebo: qual linguagem de programação escolher, né? E a resposta é um grande depende, porque no fim das contas, a linguagem ela é apenas uma ferramenta de algo maior. Ela é uma ferramenta para você resolver um problema. E dependendo do problema que você quer resolver, você vai utilizar ferramentas diferentes. Mas se eu fosse fazer uma analogia aqui, pense o programador como alguém que é como se fosse um mecânico, por exemplo. E ele vai ter diversas ferramentas ali que ele vai acumular ao longo da vida. Então, a linguagem em si, ela não importa quando você entende que o mais importante em si é entender e ter o pensamento para resolver problemas com tecnologia. Eu, por experiência própria, quando eu entrei no mercado de tecnologia fazendo transição de carreira, aprendi uma linguagem que nem existe mais hoje. E eu fui aprendendo diversas outras linguagens, e eu acho que, aprendi JavaScript, aprendi PHP, aprendi Kotlin, aprendi Swift, aprendi Objective-C, trabalhei um pouquinho com Java também, um projeto bem específico. Então quer dizer que você não fica preso a uma tecnologia, você tem que acompanhar esse movimento, porque esse é um contexto que muda bastante. E eu queria também tirar essa ansiedade de pensar assim, nossa, eu tenho que fazer a escolha certa, eu tenho que começar a escolher a linguagem certa, que tem oportunidade e tudo mais. Cara, o mais importante de verdade não é você escolher a linguagem certa, é você escolher uma tecnologia, focar nessa tecnologia e ir até o fim. Porque o que mais acontece em quem tá fazendo transição de carreira e não entende muito desse mercado, é você ouvir a opinião de uma pessoa que fala, ah, não, aprenda essa linguagem aqui, ah, não, essa aqui é melhor. Aí você vai mudando o foco o tempo inteiro e você não consegue aprender nada. Então o grande ponto aqui é foca para que você aprenda até o fim. Porque a grande questão da primeira linguagem não é nem a linguagem em si, mas é o que ela vai te ensinar em termos de fundamentos. É a base que você vai aprender nesse processo onde você está iniciando. É a lógica da programação, são os paradigmas da programação, estrutura de dados, é toda essa base que a gente chama de fundamentos em si que vai ser importante para sua carreira. A partir do momento que você sabe isso, você pode transicionar e adicionar mais ferramentas para sua caixinha de ferramentas. Por exemplo, poxa, eu comecei a aprender ali programação com Python. Legal, é uma tecnologia bacana porque tem muito conteúdo na internet, é uma tecnologia muito versátil. Eu tenho vários vídeos no canal sobre isso. Mas aí, Carol, quando eu fui entrar no mercado, eu não me identifiquei muito com as oportunidades, né? Eu vi uma barreira muito grande e achei mais interessante uma outra tecnologia X, por exemplo. Beleza, isso não é um problema. Aí você pode migrar ali o seu conhecimento para essa tecnologia X, se aprofundar nisso para encontrar as suas oportunidades. Então não pense que você tem esse peso de escolher a linguagem perfeita já no começo. Você vai se descobrir nesse caminho, né? Muitas pessoas que eu mentorei, inclusive, às vezes começavam, por exemplo, com desenvolvimento front-end, JavaScript, aí ia lá e via que não gostava muito de front-end, via que a parte visual não dava aquele negócio, né? Porque a gente tem esse senso comum, inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal falando que assim, não comece por HTML e CSS. Afinal, enfim, nem são linguagens de programação. Mas é engraçado que a maioria dos vídeos que a gente vê no YouTube ensinando pessoas a entrarem para a área de tecnologia, eles vão falar, aprenda HTML e CSS. E para mim não faz o menor sentido aprender HTML e CSS se você, por exemplo, quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativos, se você quer trabalhar com sistemas embarcados, né? Então, cara, cada nicho específico vai ter o seu mapa de carreira específico. Então não tem uma regra, assim, aprenda HTML e CSS. E eu conheço justamente pessoas que eu tava falando, né, que não se deram muito bem com o front-end e acabaram se descobrindo no back-end. E aí no back-end exploraram
outras oportunidades de linguagens que a gente tem, C Sharp, Java, né? Tem diversas tecnologias que você pode explorar. Então acho que o que mais assusta no começo é a sopa de letrinhas de possibilidades, mas pra mim a minha dica é não tenha esse peso de fazer a escolha certa e primeiro entenda-se. Você sabe que tipo de problema você quer resolver? Já tem em mente assim, não, eu quero desenvolver aplicativos, não, eu quero trabalhar com sistemas embarcados, eu quero trabalhar com desenvolvimento back-end, eu quero trabalhar com jogos. Você já tem isso em mente ou você tá tudo meio solto ainda? Você ainda quer se descobrir nesse caminho? Se você quer se descobrir nesse caminho, cara, escolha uma linguagem que tem bastante material na internet, né? Que seja mais fácil de você estudar, que vai ter uma comunidade maior, porque isso vai ser importante nesse processo. Uma linguagem versátil também ajuda nesse sentido. E ali na frente, quando você já tiver esses fundamentos, você pode decidir se você segue essa linguagem, se ela faz sentido no contexto que você se descobriu ali no meio do caminho. Poxa, nossa, descobri que eu adorei trabalhar com jogos. Será que faz sentido ainda eu seguir com Python, por exemplo? Ou será que eu devo aprender uma outra linguagem? E aí, nesse ponto ali de inflexão, digamos assim, você decide se você aprende uma nova tecnologia, se você segue com a tecnologia que você começou. Agora, se você tá começando já em mente, sabendo, poxa, eu quero trabalhar com isso e aquilo, se você já tem isso definido, é claro que fica mais fácil você escolher uma tecnologia que fique mais estratégica. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal, tenho 2 vídeos na verdade, que te ajudam justamente a entender qual tecnologia faz mais sentido para qual área e como escolher a sua primeira linguagem, que eu vou recomendar aqui. Então, como não é a ideia desse vídeo aqui me aprofundar nisso, eu vou deixar o link desses 2 vídeos que eu tenho aqui no canal para você poder ver esse material mais aprofundado e assistir depois desse vídeo aqui, se você ainda tem essa dúvida. Lá eu explico as carreiras certinho, lá eu falo das tecnologias, lá eu te ajudo a tomar essa decisão da primeira linguagem, se você já tem essa noção. Mas saiba que a linguagem em si é só uma ferramenta e é muito melhor você saber pelo menos uma linguagem muito bem do que 5 linguagens pela metade. Outra pergunta que eu recebo também: quanto tempo leva para poder conseguir o meu primeiro emprego? Essa é uma pergunta difícil, tá? Porque assim, depende de N fatores, depende de aonde você está procurando oportunidades, depende de qual tecnologia você se especializou, depende do momento do mercado, né? Porque a gente pode passar por momentos diferentes, por exemplo, o que aconteceu ali durante a pandemia foi um boom muito grande, então depende de várias coisas, não tem uma regra ali para você poder falar. Existem sim aqueles cases de sucesso de pessoas que vão conseguir fazer a transição em 6 meses, né? Mas eu diria que o normal que eu vejo por aí é entre 1 ano a 2 anos. Por que 1 ano a 2 anos? Em 1 ano você ainda está estudando e aprendendo programação. E aí você tem mais ou menos 1 ano para conseguir essa oportunidade. Então saiba que pode acontecer de você terminar um curso e já ser empregado logo de cara, dependendo também do curso que você fizer, porque tem cursos que te oferecem nessa possibilidade de parceria com as empresas, né, para você poder conseguir essas experiências. E pode acontecer de você se formar e ficar ainda um tempo tentando, buscando vagas. Então assim, se prepare para os 2 cenários. E um ponto também é que depende de quanto tempo você tem para se dedicar nesse processo. Igual eu disse, uma pessoa que tá ali saindo do ensino médio, tá ali totalmente disponível, não tem boletos para pagar, não tem nada para fazer. Inclusive eu fiz um vídeo de um react de um cara que acho que ele conseguiu uma vaga em 4 meses, uma coisa assim, né? Eu tava fazendo o react do vídeo dele e claramente parecia que o cara não fazia mais nada além de estudar. Gente, qual que é a probabilidade de uma pessoa fazendo transição de carreira? Qual que é a probabilidade dela não fazer nada além de estudar? Eu acho que são casos raros de exceção de uma pessoa fazendo transição que não tem responsabilidades e que não tem que conciliar essa transição com a sua profissão atual. Então assim, não use essa régua de comparação, porque essa régua é muito torta e vai depender muito da sua realidade. Por exemplo, se você tem apenas 2 horas de dedicação por dia, é diferente de você ter 8 horas de dedicação por dia. É claro que quantidade nem sempre é igual a resultado. Às vezes é muito melhor você ter 1 hora focado no que você está estudando do que 8 horas disperso ali, perdendo seu foco constantemente nos estudos. Mas sim, ter essa disponibilidade a mais para você estudar, para você se preparar, faz diferença para que você consiga entrar mais rápido no mercado. E eu acho que outro fator que é super importante ali é a construção de portfólio. Tem muitas pessoas que não conseguem oportunidade, não conseguem entrar no mercado porque estudam, ficam muito na teoria e não fazem projetos. E cara, o portfólio ele é fundamental para você ganhar experiência, vai ser a sua vitrine ali para conseguir oportunidades no mercado de tecnologia. Seja como freelancer, aliás, como freelancer ele vai ser essencial para você poder prospectar clientes, quanto para você ir se aplicando para vagas, né? Se coloca no lugar do recrutador. Eu tenho 2 currículos aqui, né? E eles fizeram ali, basicamente, estudaram a mesma tecnologia, sabem as mesmas coisas. Se eu tenho alguém que tem um portfólio muito bacana, que desenvolveu muitos projetos, e outra pessoa que tem um portfólio meia boca, ou não fez nada, ou não tem nada público ali, que ela tenha divulgado a respeito do trabalho dela, qual que eu vou escolher?
né? Então, o portfólio, cara, ele é muito importante, faz muita diferença, porque mostra que você trabalhou em projetos com problemas reais de mercado. E aí já vai a dica, quando você for fazer o seu portfólio, pense em resolver problemas reais, né? Clone de calculadora, Pokédex. Não vou diminuir esses projetos porque eles são importantes na hora que você está aprendendo a lógica da programação e tudo mais no começo. Mas o seu portfólio em si, ele precisa ir um passo à frente. Ele precisa resolver problemas reais. Você precisa ter projetos que refletem o que você vai encontrar no mercado. Por exemplo, se você trabalha com desenvolvimento web, faz muito mais sentido fazer uma landing page do que uma Pokédex para o seu portfólio, por exemplo. Faz muito mais sentido você desenvolver uma página de e-commerce do que fazer o clone de uma calculadora. Então essa questão de entender as demandas de mercado vai ser muito importante para você montar um portfólio conciso que vai te ajudar a vender o seu potencial. Outra coisa que pode te acelerar essa entrada ali no mercado é justamente a questão do networking. Networking, ele é fundamental, tá? E assim como eu disse, o networking, ele não precisa ser necessariamente de pessoas que trabalham com tecnologia, mas todas as áreas, elas estão meio que interconectadas. Cara, eu vou contar um pouquinho da minha experiência em transição de carreira, porque eu explorei muito essa questão do networking. Então, como eu me formei em design gráfico e os meus amigos, eles trabalhavam em agências de publicidade, eu explorei isso para poder ali ter contatos para vender o meu serviço como programadora. Então, assim, eu sabia que essas agências tinham uma demanda recorrente de sites, eu ia lá oferecer o meu serviço, na época até tinha cartãozinho de visita, ia lá com o meu cartãozinho de visita e tudo mais, fazer esse network. Então, eu explorei o networking da área que eu trabalhava para poder prospectar serviços de programação. E você pode fazer isso. Todas as áreas que você pode pensar hoje têm demandas de tecnologia e tem como você encontrar oportunidades nesse sentido. Ah, cara, eu trabalho na saúde. Beleza, dá uma pesquisada em quais empresas desenvolvem software ali para essa área da saúde. Dá uma sondada se você não conhece pessoas que têm conexões com essas pessoas ali, para você poder explorar essas oportunidades. Existe até aquela teoria de que você está a 3 pessoas de qualquer pessoa do mundo. E é muito engraçado pensar nisso, né? Porque muito provavelmente eu tô muito mais próxima do Uncle Bob do que eu imagino. Provavelmente eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa e que conhece o Uncle Bob diretamente. Então, networking, cara, é muito poderoso. E uma estratégia que eu segui é explorar justamente o mercado local, né? De repente, você tá numa cidade que tem uma área específica que é muito desenvolvida, que é referência nessa área, que tem demanda digital, e você pode explorar isso em diversas formas. Você pode empreender, você pode prestar serviços como freelancer, que foi o que eu fiz. Então, assim, eu moro em Goiânia, e Goiânia é referência em polo de confecções. Tem muitas lojas e fábricas de confecção aqui em Goiânia. Então, assim, eu trabalhei muito nesse nicho, né? Então, eu criei os meus contatos com agências que desenvolviam sites para essas empresas, né? E depois comecei contato direto com esses donos de empresas para poder criar sites. Cara, era muito bom porque essas empresas, elas criavam sites 4 vezes por ano, porque a cada trimestre tinha uma coleção diferente de roupa que eles tinham que atualizar todo o catálogo, mudar todo o conceito do site. Então, eu ganhei muito dinheiro explorando esse nicho específico. E é um ponto que você pode fazer, é uma reflexão que você pode fazer. Cara, que nicho que eu possa explorar aqui dentro do meu contexto, do meu mercado aqui local, que pode te permitir explorar essas oportunidades. No meu caso, o fato de eu ter feito transição de carreira como freelancer, e esse fato é muito interessante porque eu, na minha transição de carreira, como eu comecei como freelancer, eu não tive nem esse respiro do tipo assim, vou procurar oportunidades. Enquanto eu estava aprendendo, eu já estava atuando no mercado, né? E grande parte disso foi a questão do portfólio. Eu ter criado um joguinho ali na faculdade, mostrei esse joguinho para todo mundo, e isso me abriu portas para que eu conseguisse prospectar os meus primeiros freelas. Agora, outra dúvida muito comum: preciso de um diploma para atuar no mercado de tecnologia? Bom, a resposta curta é não. O mercado de tecnologia já mudou muito, tá? E o mundo em geral mudou muito. E hoje a gente sabe que as pessoas adquirem conhecimentos de fontes diferentes. Para pensar que antigamente o conhecimento ele estava todo centralizado nas academias, nas universidades. Você não tinha internet como ela é hoje. Você não tem cursos, materiais gratuitos como você tem hoje na internet. Era muito diferente, não tem esse tipo de recurso. Então, hoje, as pessoas aprendem muito na internet por meios alternativos que não seja ali uma instituição, ali a academia de fato, fazendo um curso superior de fato. E o mercado entendeu isso. E por ser um mercado carente de mão de obra, ele teve que se adaptar. Então, tem muitas pessoas hoje que têm anos e anos de experiência de mercado e não tem um diploma. E o mercado não vai abrir mão dessas pessoas pelo simples fato de elas não terem um diploma. E uma coisa que surgiu bastante ali nos últimos anos é justamente esses bootcamps, esses cursos que são mais, digamos assim, intensivos, né? Então são cursos mais rápidos para você aprender a parte técnica, prática, mais pesado ali para entrar no mercado com uma urgência maior. E eles surgiram
surgiram dentro de um contexto onde isso era necessário. Então o mercado precisava capacitar pessoas mais rápido para poder suprir essa falta de mão de obra, principalmente durante a pandemia, né? Então tudo mudou completamente a partir daquele momento. Hoje as principais empresas de tecnologia do mundo, como o Google, a Meta e tudo mais, não exigem mais diploma, porque elas entenderam justamente que as pessoas adquirem essas habilidades práticas de resolver problemas por outras formas e que essa experiência pode ser até mais relevante do que o simples pedaço de papel. Então as coisas mudaram muito. Mas isso quer dizer que o diploma não tem valor, Carol? Não, eu não tô falando que o diploma não tem valor, tá? Eu acho que o diploma sim é muito importante. Inclusive, se você pegar a última pesquisa salarial do Código Fonte TV de 2025, você vai ver que menos de 4% dos profissionais que atuam na área de tecnologia hoje não tem diploma. Então pensa, se a gente está num mercado cada vez mais competitivo, o fato de você ter um diploma pode te ajudar com certeza. Mas eu acho que a graduação ela vai muito mais do que um pedaço do papel, tá? Ela é uma experiência que você precisa viver e ter disponibilidade para viver essa experiência. A minha dica é, se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade, faça uma faculdade, porque é uma experiência de amadurecimento, é uma experiência muito legal, que não vai te ensinar a tecnologia hype da vez, mas vai te ensinar uma parte fundamental que é muito importante, principalmente, né, desenvolver seu raciocínio crítico, que hoje é uma coisa que muitas pessoas estão perdendo com a inteligência artificial. Então, qual que é a minha recomendação? Se você já tem um curso superior em qualquer área e está fazendo transição de carreira, cara, você tem tempo e disponibilidade para fazer uma faculdade? Qual a sua pressa de poder entrar no mercado? Porque afinal, vamos ser sinceros aqui, quem está fazendo transição de carreira muitas vezes não tem a possibilidade de ficar ali 4 anos numa faculdade dedicando tempo para ir sequer ali pensar em entrar no mercado. Então muitas vezes a pessoa ela tem a necessidade de fazer essa transição mais rápido para entrar no mercado mais rápido porque ela tem responsabilidades, ela tem contas para pagar. Então não julgue a pessoa que entra no mercado sem fazer uma faculdade, porque cada um está num momento diferente. Então para pensar, eu tenho essa possibilidade? Eu tenho essa possibilidade de tomar essa decisão? Beleza? Então eu acho que um curso superior, ele faz uma diferença, ele é uma experiência muito bacana, mas entenda que ele não vai ser o suficiente para você entrar no mercado. Até isso você tem que pensar. Então hoje as universidades têm uma dificuldade muito grande de manter essa grade de curso atualizada com o que a gente vê no mercado, porque o mercado muda muito, a tecnologia está em constante evolução, então é muito difícil você parear isso. Então muito provavelmente você vai fazer um curso que vai te ensinar a base, mas não vai te ensinar a parte técnica específica de habilidades de tecnologias específicas que você precisa para poder entrar no mercado. Então você vai ter que complementar além da faculdade. Sem contar que a maioria dos cursos não são tão práticos assim. Então você vai ter que estudar, colocar a bunda na cadeira e estudar, e você vai ter que ter ali a sua proatividade de desenvolver os seus projetos práticos que vão ser importantes para criar o seu portfólio ali para entrar no mercado. Agora respondendo a quinta dúvida aqui é: como que eu faço para me destacar nesse mercado? Principalmente com pessoas que já estão lá, que já tem esse histórico de tecnologia e tudo mais. Como que eu, que estou fazendo transição de carreira, posso me destacar nesse mercado? Eu acho que parte dessa resposta eu já respondi em outras perguntas ali que ao longo do vídeo, mas é justamente utilizar a sua bagagem, o seu background a seu favor. Você é uma pessoa que carrega toda a sua experiência profissional. Tudo que você atuou, toda a bagagem sua profissional, ela vai ser importante para esse momento atual e você pode usar isso como diferencial, assim como eu falei. Então você não só sabe programação, as habilidades técnicas, quanto você tem ali inteligência emocional, você tem soft skills e você tem outras habilidades de outra área que você trabalhou. E aproveita isso para construir um portfólio que conta a sua história. Assim como eu disse, cara, se você é médico, que se você é advogado, você sabe de dores reais que existem nesses setores. Você pode desenvolver produtos ali, softwares que resolvem esses problemas para o seu portfólio e isso vai ser um diferencial tremendo, cara. Então sai da caixinha, sai do que todo mundo tá fazendo e ensinando, sai do clone da Netflix, saia do Pokédex, saia dessas paradas ali e pense que a tecnologia é um fator de transformação e você precisa resolver problemas reais. A partir do momento que você vai aprender programação, é como se você tivesse um superpoder. Para que você vai usar esse superpoder, né? Que tipo de problema esse superpoder pode resolver? E a partir disso, você pode criar projetos incríveis que vão ser um diferencial muito grande na sua carreira. Porque são conhecimentos que ninguém tem, porque faz parte da sua vivência. Tudo que você viveu, errou e aprendeu ao longo da sua jornada. E uma coisa que eu já falei aqui no canal é que muitas vezes, né, uma verdade dolorida, muitas vezes, né, nem sempre o melhor profissional tecnicamente vai ser o profissional que vai ter maior destaque na empresa, por exemplo. Porque
a soft skill, ela é muito importante também. Ter a capacidade de vender o seu peixe, ter a capacidade de compartilhar conhecimento, né? Ter essa resiliência. Isso tudo é muito importante. Tem profissionais que são ninjas, assim, gênios, tecnicamente falando. Os caras decoraram ali todos os livros de programação, melhores boas práticas e tudo mais, arquitetura, papapá. Mas são pessoas muito ruins em se comunicarem, são pessoas muito ruins ali em passarem conhecimento. E isso restringe muito a sua evolução profissional. Aproveita você que está fazendo transição de carreira para outras áreas e explora essas habilidades, principalmente as soft skills que você adquiriu de outras áreas para dentro da programação. E cara, vamos ser sinceros, o simples fato de você estar fazendo transição de carreira mostra que você sim é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que, poxa, se vira um momento de carreira que, cara, eu quero tentar algo novo, eu quero tentar me encontrar numa área nova e essa iniciativa é Desculpa aqui os termos, tá, galera? Bom, pra concluir aqui, eu queria dizer que não tem uma fórmula mágica, não tem um caminho X ou Y, né? Cada um vai trilhar um caminho diferente. Eu comecei como freelancer, comecei pra trabalhar com jogos, depois comecei a trabalhar com web, depois comecei a trabalhar com desenvolvimento de aplicativos. Cara, foi uma loucura muito grande. E cada um tem uma jornada única, não tem certo e errado. Se permita explorar, se permita se descobrir. E acho que o principal é entender que nunca é tarde demais pra você se realizar profissionalmente. Se isso é algo que faz sentido pra você, se você tá disposto a pagar o preço de estudar, sentar a bunda na cadeira, estudar, entender que o processo ele é difícil mesmo, mas se você tá disposto a fazer isso, eu acho que você já respondeu às suas dúvidas. Eu acho que você tá pronto para dar o próximo passo. E a transição de carreira mudou completamente a minha vida. Eu não sei como que seria a Carol se eu não tivesse entrado nessa loucura de tecnologia, tá? Então assim, por mais que tenha sido muito difícil no começo, muito difícil mesmo, eu agradeço muito a Carol do passado por ter persistido, mesmo com tantas dificuldades, para que eu estivesse aqui hoje. Se você então tá esperando um sinal para começar, considere esse vídeo aqui como um sinal e depois, quando tudo der certo, volta aqui pra mim, deixa um comentário contando um pouquinho do seu depoimento de como aconteceu essa transição de carreira. Aliás, se você acompanha o meu canal aqui já tem um tempo e você fez transição de carreira vendo os meus conteúdos, eu vou ficar muito feliz de ler o seu depoimento. Quem sabe eu possa fazer um vídeo lendo os depoimentos de vocês e vai ser muito legal. Agora, assim como é de costume, eu vou responder um comentário que deixaram em outro vídeo do canal. E o comentário é do Renato. Fala, Carol, eu estou estudando front-end com a intenção de mudar de profissão. Para quem está começando, é possível começar como freelancer? Sim! Aliás, foi uma estratégia que eu falei aqui nesse vídeo, né? O freelancer ele pode te ajudar a pegar essas experiências e a ultrapassar um pouco essa barreira de entrada do mercado. Afinal de contas, para você prospectar um cliente, é você saber se vender. O cliente ele não vai olhar ali o seu currículo, ele vai olhar os projetos que você já fez. Então, construir um bom portfólio e saber se vender vai te ajudar a prospectar os seus primeiros trabalhos freelancers, que vai ser uma experiência muito bacana para você começar no mercado de tecnologia. Então, sim, com certeza é uma ótima estratégia e foi a estratégia que eu segui. Para você saber mais conteúdo sobre freelancer, acompanhe aqui no canal. E é claro que eu vou recomendar outros 2 conteúdos para vocês assistirem aqui no canal. Um desses conteúdos vai ser como começar como freelancer e ganhar os seus primeiros R$5.000 por mês. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!